CRB e Bolsa de Aposta, em busca do resultado. Professor, no duelo de invencibilidades, CRB saiu melhor, 7 jogos agora, você indo para o seu 7º jogo com 5 vitórias, 2 empates. Queria que você me falasse um pouco sobre como está sendo esse processo e também sobre o jogo de hoje, porque a gente viu um jogo que, principalmente nos primeiros 45 minutos, o CRB foi completamente dominante. É um jogo difícil, nós sabemos a dificuldade que é jogar aqui, a equipe do Atlético tem como mando de jogo, tem tido grandes vitórias, é uma equipe também bem treinada, que tem um trabalho que tem sido bem consistente. Fizemos sim um bom jogo, número alto de finalizações, aproximadamente 23, e isso para um jogo fora de casa na Série B é um número muito alto, ainda mais jogando com adversário que até aquele momento estava um ponto na nossa frente. Então, de forma geral, esse primeiro tempo nosso nos deu muita convicção, muita confiança. Na volta, há um ajuste que nós prevemos no intervalo de jogo, que é a retirada de um zagueiro e um aumento do número de jogadores no entre linhas nosso. E a gente conseguiu ali, aqueles primeiros 15, 20 minutos, ali, ter um controle do jogo, buscando ali fazer o segundo gol. E depois do segundo gol, com as alterações nossas, nós praticamente assim quase não sofremos, né? Mais chutes de meia distância do adversário, e a gente poderia daqui a pouco ter feito mais, pelo menos um gol ali, para poder finalizar o jogo e finalizar o resultado. Pergunta da Juliane Rocha, da Rádio Pajuçara FM. Fábio, parabéns pela vitória de hoje. Esse foi mais um jogo do CRB que beirou a perfeição tática. Nessa sequência de 2 jogos fora de casa, o CRB já consegue os 3 pontos no primeiro jogo e entra no G6. O que mais chama a atenção é o equilíbrio encontrado no setor defensivo. Esse é o 5º jogo sem sofrer gols. O que foi essencial para essa mudança? O principal é o comprometimento dos atletas. A gente tem utilizado praticamente todos os jogadores, a gente tem rodado muito também dentro da estratégia do jogo, e isso é algo que a gente tem que enaltecer. Essa questão do compromisso do grupo em relação a questões de trabalho. A questão em relação à parte defensiva é natural, o nosso time tem uma veia ofensiva muito grande, é um dos melhores ataques da competição, sem sombra de dúvida, e a partir desse momento da nossa chegada, nós equilibramos um pouco mais, ajustamos alguns indicadores defensivos que achávamos necessários ajustar, e isso fez com que a equipe tivesse um aumento na produção e uma maturidade também muito grande nos jogos fora de casa. A gente sabe ainda que o mando de jogos nosso, nesse momento nosso como treinador, nós podemos melhorar, principalmente em casa, e a gente pede de novo essa confiança e essa convicção em relação ao torcedor. Próximo jogo muito difícil, contra a equipe de Juventude, que vem fazendo um campeonato também de excelência. E basicamente é isso. Esse é o nosso objetivo hoje, a gente continuar dentro da competição, conquistando pontos, para que a gente consiga estar nesse bloco aí, acima, né, da linha do pelo menos ali os 10 primeiros colocados e manter a equipe nesse topo, até aquele momento de reta final da competição, ali faltando 6, 7 jogos, que é onde se define realmente que são as equipes que vão entrar no quadrangular e são realmente as equipes que vão subir direto na competição. Professor, a última pergunta foi sobre a defesa, queria te fazer uma pergunta sobre o ataque, porque o CRB não tem o maior artilheiro não só da Série B, mas do Brasil no momento, e no final do jogo eu falei com ele elogiou muito o seu trabalho e falou que você soube oportunizar os jogadores e o estilo de cada um. Queria que você me falasse um pouco sobre como tem sido trabalhar com o Mikael e como tem sido esse trabalho com o elenco também. Acho que o principal desde o início, entender a característica de vários jogadores. A gente vem para um grupo de trabalho que muitos jogadores, nós já como comissão técnica conhecíamos, tínhamos jogado contra ou tínhamos trabalhado com vários jogadores. E isso faz com que você tenha uma facilidade um pouco maior de identificar todo esse processo. Novamente, eu sempre friso em todas as entrevistas, a gente assume um trabalho que já se tinha anteriormente. Então isso eu acho que é um ponto principal. A gente não chegou com nenhum momento com terra arrasada. O que a gente fez nesse momento foi energizar algumas situações pontuais de alguns jogadores, recuperar alguns jogadores que estavam com a confiança baixa, e fez com que o grupo em si tivesse um crescimento muito grande. E o principal de tudo, o Mikael foi muito feliz nisso, é respeitar a individualidade de cada jogador dentro da sua característica e conseguir conduzir o processo. O treinador nada mais é que um condutor de processo, nós conduzimos o processo e a gente precisa desse comprometimento dos nossos atletas, esse empenho que o Mikael está tendo em relação a essa caracterização de função. A gente fez alguns ajustes também pontuais, né, em relação à estrutura defensiva, principalmente, até para que o Mikael conseguisse sustentar, jogar jogos, e tem sustentado jogar hoje, foi um jogo que ele sustentou até o final ali muito bem, nos 90 minutos, e faz com que a equipe incorpore esse espírito competitivo dentro da competição, que é uma competição muito equilibrada, com jogos equilibrados. Então, basicamente, isso é o trabalho nosso, a gente ser condutor de processo
E aí não esquecendo também das pessoas que estão em volta, estou com o Gun e o PC aqui, que são pessoas também que nos ajudam muito no dia a dia, todos, né? Se eu começar a citar nomes aqui, a gente acaba deixando alguém para trás. Pergunta do Rodrigo Rosas, da MCZ News. Boa noite, Fábio. Parabéns pela vitória. Sexta partida com resultado positivo e entra no G6 com resultado que eleva ainda mais a responsabilidade e briga na parte de cima da competição? A responsabilidade nós temos todos os dias, em todo o trabalho, em toda a constância. A gente termina o jogo hoje, eu falo muito sobre essa questão nossa, que quando você chega num nível alto, como nós estamos chegando, a dificuldade agora é manter. Então acho que o grande desafio nosso é ter essa manutenção. Em algum momento nós vamos perder algum jogo, faz parte do processo. Acho que isso é natural. E outro ponto que eu tenho que enaltecer é a dificuldade que é jogar aqui contra a equipe do Atlético e os últimos resultados que ela teve aqui. Uma equipe que estava 6 jogos invicta, com grandes resultados contra grandes adversários dentro da casa. A gente conseguiu hoje fazer um jogo de excelência contra o adversário de excelência que estava no mesmo patamar nosso até aquele momento em relação à classificação da competição. E, professor, eu queria que você me falasse também sobre a trajetória do CRB até aqui. Porque o CRB começa o campeonato com mais dificuldades. Se não me engano, a virada foi ali naquele jogo contra o América, quando o CRB não estava bem, vence o América, começa uma escalada na tabela. Esse era o subir era o objetivo do CRB desde o início, era se manter. E agora, qual que é o objetivo do CRB no campeonato? Todas as equipes que entram numa competição como a Série B têm um objetivo. O objetivo é óbvio que é o tão sonhado acesso. Mas para isso você tem que ter uma equipe equilibrada, você tem que ter alguns ajustes dentro disso e saber que é uma competição que tem equipes com investimento também muito mais alto que o nosso. Então hoje a gente tem que valorizar muito o nosso plantel, o nosso grupo, o nosso comprometimento. Os jogadores hoje que tem e que nós temos trabalhado, e agora nós vamos até ter o retorno de alguns jogadores que estavam em Maceió, que vem agora, nós tivemos uma situação possivelmente do Patrick, né, de talvez perder o jogador ali, e isso acho que é importante, essa valorização. Então assim, o momento do clube quando nós chegamos era um momento de afirmação dentro da competição, um momento que estávamos a 1 ponto da zona do rebaixamento, e isso incomoda muito, e aí nós em curto espaço de tempo conseguimos dar aquela energia, aquele gás necessário para que a equipe saísse dessa zona desconfortável e subisse um pouco mais. A primeira meta dentro de uma competição como essa é não rebaixamento, é atingir a métrica de 45 pontos. Quando você atinge essa métrica, você começa a observar e a visualizar coisas maiores. Então, nosso objetivo hoje é manter nessa zona ali de 10 primeiros colocados dentro da competição, para que a gente consiga, naquela reta final, daqui a pouco, né, esse tão sonhado acesso ali nos últimos 6, 7 jogos, que é onde, teoricamente, se define tudo dentro da competição. Pergunta do Marcelo Rocha, da Rádio Difusora. Fábio, parabéns pela vitória. Como foi construída essa vitória com bolas trabalhadas da tua equipe? É só trabalho ou algo mais? É trabalho, é a valorização dos jogadores, é o cumprimento dos jogadores. A gente fez uma interpretação muito boa em relação ao modelo e ideia. Essa estrutura hoje que o Alex jogou é bem interessante, porque eu enfrentei o Alex ainda na base, quando eu estava no Internacional. A gente fez uma semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, ele no São Paulo, e a gente enfrentou ele com uma base estrutural um pouco parecida dessa, de jogo, uma estrutura parecida. É óbvio que os jogadores são diferentes, a gente comentou muito a respeito disso, né? Tô com o Lucas aqui, eu falei, pai, eu já enfrentei o Alex usando essa estrutura. Então a gente tem essa leitura e a gente conseguiu minimizar os possíveis problemas que a gente teria dentro do jogo sem bola e com bola interpretar os espaços que o adversário nos daria. A gente conseguiu ter, no primeiro momento, aquela posição do Pedro ali volante como uma posição chave, provavelmente pela subida do adversário em relação à pressão, e isso fez com que a gente conseguisse bater a primeira linha deles e empurrar o adversário para trás. É um time que joga com zona pressionante, é um time jovem, que tem uma energia para pressionar aqui dentro de casa muito forte. Se a gente for pegar hoje os dados físicos do jogo, os dados das duas equipes hoje foi muito alto, talvez bata aí um dos melhores dados físicos da competição e, em particular, a gente está muito feliz por aquilo que a gente fez e vamos, vida que segue. Para finalizar, a pergunta do Henrique Pereira, da TV Asa Branca. Boa noite, professor. O momento é ímpar. O que te deixa mais contente hoje? 7 jogos sem perder ou 5 sem tomar gols? Importante é pontuar. O que me deixa mais feliz é a gente pontuar. Eu acho que pontuar dentro da Série B ela é muito importante. A Série B hoje, se você olhar, é um equilíbrio muito grande. Se você sofrer 2 reveses seguidos dentro da Série B, automaticamente você vai lá para baixo. A gente tem um exemplo agora do Avaí, que com 2 vitórias já saiu da zona do rebaixamento. Então é um campeonato muito difícil. Para mim, o que eu fico mais feliz é pontuar, é manter pontos, vitórias, empates e a gente seguir pontuando. Eu acho que esse equilíbrio, que eu acho que é fundamental para a gente consiga ter esse processo estabilizatório, e é muito mais fácil você corrigir, você evoluir ganhando. Né? E é o que a gente está fazendo. Cada jogo que a gente passa, cada jogo que a gente ganha, a gente sabe também que vai se tornar alvo, né, dos adversários pelas questões dos resultados,
por essas questões, está num momento muito bom, invicto dentro da competição, mas isso faz parte e acho que agora o grande desafio nosso é a nossa manutenção desse nível de jogo que nós estamos, nesse momento.